Graça e paz, irmãos. Estamos encerrando o mês de setembro com ministrações com ênfase em oração. É o mês de setembro. E eu quero trazer uma mensagem nessa noite a respeito da oração como nosso recurso espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10. É um texto muito conhecido. Aqui fala sobre a armadura do crente, né? A armadura de Deus, que todo crente deve vesti-la. Mas eu quero trazer o enfoque da oração como um recurso espiritual que nós temos. Amém, irmãos? Abriram? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Os irmãos que tiverem dificuldade para abrir, para encontrar, nós estaremos projetando aqui, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e a súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor Deus e Pai, eu te rogo neste momento para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Senhor, abrindo, Senhor, seus ouvidos, seus corações, para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para abençoar a tua igreja, Senhor. Repreende todo impedimento, tudo aquilo que tira a atenção dos teus servos, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender mais de ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, esta passagem em especial, ele está dizendo para os crentes que é necessário ter uma vida de comunhão com Deus para podermos enfrentar os problemas desta terra. Porque apesar de estarmos vivendo nessa terra, toda a origem das nossas batalhas, elas não são daqui desta terra. Não são carnais. Elas são investidas do inimigo contra as nossas vidas. Todas essas batalhas, elas serão travadas no mundo espiritual. Então, Paulo usa aqui como exemplo potestades. Ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando ele diz carne e sangue, está falando desse mundo físico. Apesar de enfrentarmos problemas e dificuldades neste mundo físico, não é aqui que nós guerreamos.
Não é aqui que são travadas as nossas batalhas, mas sim nas regiões celestiais. E para isso precisamos usar todas as nossas armas espirituais. E ele fala que nós precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus para que possamos resistir firmes. Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui Paulo ele revela da onde que é a origem das nossas lutas, das batalhas que iremos travar. O autor dessas disputas, dessas batalhas, é Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele faz de tudo para desviar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Talvez você faça um comparativo de quando você vivia no mundo. Não sei se você já teve esse período, para alguns, né? Acredito que grande parte de nós, eu já vivi no mundo muito tempo. Quando você compara a vida que você tinha, as lutas que você trilhava, batalhava, as dificuldades que você tinha com as que você enfrenta hoje, algumas vezes você vai olhar para trás e dizer, agora está mais difícil. Por quê? Se o Senhor disse que eis que estarei convosco todos os dias, se o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, por que as batalhas hoje são mais difíceis do que eram antes? Simples, porque agora elas são batalhadas, elas são guerreadas no mundo espiritual. E não é com a razão, não é com o conhecimento humano, não é com as nossas habilidades humanas que vamos guerrear essas batalhas. Por mais que nós tenhamos os recursos necessários, muitas das vezes achamos que se tiver o recurso financeiro, eu faço. Nós temos essa tendência. Se eu tiver o dinheiro que eu preciso, eu abro a empresa que eu quero. Se eu tiver saúde suficiente, eu vou até aquele lugar, eu faço aquela caminhada. Se eu tiver amigo suficiente, eu vou formar aquele grupo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você olha para si e você pensa que se você tiver, você é capaz de fazer. Mas a palavra do Senhor, ela diz que não. Nós precisamos entender disso. Que todas as nossas armas, todos os nossos recursos, tudo que nós precisamos para a mais simples tarefa, ela vem do Senhor. Dependemos do Senhor. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Porque o inimigo, ele está todo o tempo nos colocando ciladas, tentando nos desviar da presença do Senhor. O diabo, ele trabalha contra o crente, sabe como? Através da manipulação. É assim que o diabo trabalha. Muitas das vezes nós culpamos ele, sim, temos essa tendência também, a colocar toda a culpa nele, porque ele já está julgado, ele já está condenado mesmo, então nós queremos só acrescentar na sua conta, tirando um pouco da nossa. Mas ele é manipulador e ele é bom nisso que ele faz. Ele é bom nisso que ele faz. Falar que o diabo é bom é estranho, não é? Mas ele é bom no que ele faz. Se ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, seres perfeitos, se ele convenceu aqueles que estavam diante da glória do Senhor, o que ele não faz com um homem presunçoso? Um homem cheio de si? O que ele é capaz de fazer? Ele manipulou o homem, colocando o homem contra Deus. Foi assim a tentação no Éden. Quando ele tentou fazer com aquele que estava em espírito, ele foi derrotado no deserto. Foi o que ele fez. Ele colocou Eva contra o Criador, colocou Adão e Eva contra o Criador. Olha, o Senhor não quer que vocês sejam igual a eles. Basta comer isso aqui, ó. Manipulou eles. A Bíblia não diz que Satanás entrou em Eva ou entrou em Adão e os fez comer. Não. Ele os manipulou com a palavra. Usou a própria palavra do Senhor, como o Senhor disse para Adão, mas manipulou ali, fez um jogo de palavras. E muitas vezes, o homem continua sendo manipulado pelo inimigo, com jogo de palavras. Simplesmente isso.
Por isso que é necessário nós estarmos cingidos com todas as armas espirituais que o Senhor já nos colocou à disposição, para que nós possamos entender o agir do inimigo contra nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que ele, se possível, transfigura-se até num anjo de luz. Se possível, enganaria até os escolhidos, e muitos têm sido enganados. Muitos têm sido enganados, mas este é um alerta para a igreja do Senhor, para que nós estejamos em espírito, vivendo em espírito, usufruindo dessas armas espirituais. Não é porque nós estamos nesta terra que nós temos que responder às provocações, às afrontas do inimigo, da mesma forma que nós recebemos. Paulo diz lá, na segunda carta aos Coríntios, vamos ler rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O motivo das cartas de Paulo, muitas das vezes, Paulo, ele abria igrejas e depois deixava ali, preparava pessoas, ele ali fazia o discipulado e deixava ali pastores, cuidando daquele rebanho, e partia para outra cidade para evangelizar. Assim ele evangelizou toda a Ásia Menor. E muitas das vezes levantavam-se questões, as coisas iam acontecendo, então aqueles que estavam na responsabilidade daquela igreja enviavam cartas, não existia WhatsApp, né? Não tinha telefone, como é hoje, é fácil, né? Naquela época era uma carta que você mandava um mensageiro, ia daqui 2, 3 meses ou mais, se ela chegasse até o seu destino. Então, as cartas de Paulo, muitas das vezes, são respostas àquilo que estavam acontecendo nas igrejas. No capítulo 9, Paulo fala de uma oferta que os irmãos de Corinto, que era uma igreja rica, próspera, e que fazia a obra da assistência social muito bem. Era uma igreja que socorria as demais. E eles tinham uma oferta especial preparada, então Paulo fala que estaria enviando ali uns irmãos da Macedônia para retirar essa oferta, para que eles não fossem pegos de surpresa, que eles deixassem aquilo pronto. Então, Paulo estava escrevendo para que eles estivessem preparados para aquilo que eles propuseram no seu coração de ofertar, estivessem prontos. Mas também Paulo estava respondendo aqui para alguns, que ele estaria presente para responder a alguns que estavam julgando como se ele fosse um homem carnal, como se ele andasse na carne. E Paulo fala aqui, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Está dizendo, mesmo vivendo nessa terra, nós não respondemos como os que aqui vivem respondem. Porque as nossas armas não são carnais. Eu não tenho que te responder da mesma forma que você me afronta. É isso que Paulo estava escrevendo para os irmãos de Corinto. Muitas das vezes nós somos dessa forma. Se gritam conosco, gritamos de volta.
Se nos acusam, acusamos de volta. Não é assim. Não é assim que o servo de Deus deve viver. Não é desta forma. Se te ofende, você ofende de volta. Se te ferem, você fere de volta. Não é desta forma. Mesmo vivendo entre carnais, não temos que ser carnais. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas, para isso, é preciso estarmos revestidos da armadura de Deus. É preciso estarmos revestidos. Tudo aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição, a fé, a certeza da salvação, a justiça, tudo isso são armas que nós temos ao nosso favor. Mas nós precisamos conhecê-las. Precisamos aprender o uso delas. O pior tipo de servo, pior tipo de crente, é aquele que não conhece a palavra de Deus. Porque não conhecendo a palavra de Deus, ele não tem como se defender dos ataques do inimigo. E logo ele responde como carnais. Responde como o ímpio responde. Ele parte para as vias de fato, como nós costumamos falar. Por quê? Porque não conhece. Não faz uso. Uma espada era talvez a arma mais importante numa batalha, como existia naquele tempo. Mas se quem a portava não soubesse usar, era um perigo para si mesmo. E muitas das vezes somos nós também assim. Quando nós negligenciamos a palavra do Senhor, acabamos nos ferindo com ela. Acabamos nos ferindo com ela. Por isso é importante. Agora, pior do que não conhecer a palavra do Senhor, pior do que o crente que não conhece a palavra do Senhor, é o crente que não ora. E Paulo escreve que é tão importante quanto ter essas armas, é viver uma vida de oração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sabe por quê, irmãos? Quem não ora, não tem comunhão com Deus. Se você não ora, você não tem intimidade com Deus. Logo, você não tem compromisso com Deus. E se você não tem compromisso com Deus, a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor diz, Ele não tem compromisso com você. O Senhor tem compromisso com aqueles que nele esperam, nele confiam, que buscam a Ele em todo momento. Muitas das vezes, nós não buscamos a Deus em oração para tomar decisões. Fazemos tudo do nosso jeito e depois ficamos como? Ansiosos, aflitos. Ficamos desesperados, com medo, com pânico. Todos esses sentimentos que aprisionam a alma e o coração do homem. Por isso, Paulo escreve lá aos Filipenses, capítulo 4, aqui na frente. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós criamos muitas das vezes um hábito de falar os nossos projetos, os nossos planos, falamos para todo mundo. Falamos para a nossa família, falamos para os nossos amigos. Olha, estou planejando uma viagem no final do ano, estou planejando umas férias lá não sei aonde, no Nordeste, estou planejando um churrasco para o final de semana, estou planejando tantas coisas. Mas para aquele que é o provedor de todas as coisas, nós não falamos. Para o único que pode nos dar aquilo que é necessário, nós não falamos. Não pedimos a Deus, nós não oramos ao Senhor, nós falamos para todo mundo, menos para o nosso Deus, que é o que provê o nosso sustento, que nos dá as condições para todas as coisas. Por isso, muitas das vezes, nossos planos são frustrados. Porque a palavra do Senhor diz que
o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele só sabe o que sai da sua boca. Ele só sabe o que sai da sua boca. O que está no seu coração, ele não tem acesso. Por isso, Jesus ensinou como devemos buscar a Deus, como devemos orar a Deus e como não devemos orar a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Jesus ensinando, ele sempre tomava como um exemplo a não ser seguido os fariseus, que eram uma seita dentro do judaísmo, de homens influentes, que eram vistos, como um exemplo a ser seguido, mas Jesus nos revela que são apenas hipócritas. O que era? Por que hipócritas? Porque eles pregavam, exigiam do povo, mas eles mesmos passavam de longe. Em nada praticavam aquilo que ensinavam. Mudaram a lei de Deus para serem favorecidos. E todas as vezes que o Senhor Jesus ensinava um preceito do cristianismo, ele usava os fariseus como um exemplo a não ser seguido. E Jesus, ele ensina a ofertar. Ele fala que não é para fazer igual aos fariseus, que queriam ser vistos. Eles chegavam de longe no gasofilástro e despejavam grandes quantidades de moedas, de todos os tamanhos, porque, de todos os valores. Mas aquilo não era uma forma de gratidão, porque o gasofilastro era uma caixa que havia em cima dela, como se fosse eu vou dizer assim, uma abertura de metal. Então, quando a moeda batia ali, fazia um grande barulho. Jesus disse que a mulher viúva deu o melhor. Ela foi até lá e colocou lá dentro. Ninguém ouviu o barulho, mas Jesus sabia quantas moedas ela deu. Mas aqueles homens não, eles faziam o quê? Jogavam, faziam aquele estardalhaço para que todos ouvissem. Que eles eram, e olhassem para eles como são generosos. E Jesus falava, hipócritas, que sua mão direita faz, a esquerda não saiba. E o Senhor, aquilo que você faz em secreto, o Senhor publicamente te recompensa. E depois Jesus fala da oração. Eu estou lendo em Marcos, por isso que eu não acho. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Ponto interessante. Ao contrário do que eles faziam, paravam nas esquinas e começavam a orar para serem vistos como homens piedosos. O Senhor diz, ao contrário, entra na tua casa, no teu quarto e fecha a tua porta. Fecha a porta do teu quarto. O Senhor aqui está dizendo que nós precisamos ter um lugar de intimidade com Deus. Porque as coisas que realmente nós necessitamos precisa ser dito em secreto para Deus. Irmãos, então nós não devemos
orar na igreja? Devemos. Devemos sim orar na igreja. Porque quando oramos na igreja, é a igreja reunida. A igreja reunida em oração, ela é insuperável. Ela é imbatível. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você está no templo orando, você é a igreja. Na tua casa, você é o servo de Deus. Você é o representante de Deus na tua casa. Tenha momentos de intimidade com Deus na sua casa. Guarde aquilo que é mais importante para falar para Deus. Quando você ora em secreto, você vai orar, Senhor, fecha esse quarto, que nada do que eu falar aqui seja ouvido lá fora. Que o inimigo não tenha poder de ouvir. Ore dessa forma, peça ao Senhor intimidade com Ele. Fecha a porta, deixa de falar aquilo que você planeja para a sua vida, para os outros. Fecha a porta. Lugar de intimidade, ninguém entra. O quarto é o lugar de intimidade do casal. Ali ninguém entra, ali criança não entra. O de fora, o visitante não entra. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Cuidado para quem você mostra a intimidade da sua casa. Quando você expõe os planos da sua família, você está mostrando a intimidade da sua família. E nem todos merecem ter isso. Quando você, naquele tempo, era chamado a comer à mesa, era um sinal de respeito e de estima por você. Hoje, a pessoa mal conheceu, já está chamando para dentro de casa, chamando de meu amor, fazendo juras de amor. Valorize-se. Valorize a sua casa. Valorize o ambiente de adoração que deve ser a sua casa. Fecha a porta do seu quarto quando for orar ao Senhor. Tenha um motivo, um momento de privacidade. Olha, eu vou para o quarto, vou orar agora, não quero ninguém ali dentro. Posso fazer isso? Pode. Pai, eu vou orar. Então vocês não me incomodam não. Amém. É seu quarto, mas ali é o seu lugar de intimidade com Deus. Quando você dobrar o seu joelho lá dentro, é o lugar de intimidade com Deus. Todos devem estar de fora. Você tem esse direito. Assim como o pai, assim como a mãe, todos nós temos o direito à privacidade para falarmos com o nosso Deus. E devemos cultuar isso. Devemos cultivar isso. Por quê? Porque aquilo que você fala em secreto com Deus, e Ele responde aqui, para que o Pai que em secreto vê, te recompensará publicamente. Quando o Senhor fala sobre vãs repetições, olha, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai que vos sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Aqui Jesus está falando, sabe o quê? Você já ouviu falar de reza? Sabe o que é reza? Não estou falando da religião de ninguém, da fé de ninguém. Reza é aquilo que você repete. A reza, ela é repetitiva. Ela é uma oração feita, copiada. Toda é uma coisa mecânica. O que o Senhor está dizendo é que você tem que abrir o seu coração e falar exatamente o que você quer. Ah, mas Senhor, tu sabes. Sim, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Seja específico naquilo que você precisa. Fale para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor salve meus filhos. Eu quero que o Senhor salve meu marido, minha esposa. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Fale. Fale para Deus. Ele tem esse anseio por ouvir você falar para Ele as suas necessidades. Porque Ele quer que você confie nele. Quando o Senhor... E aqui é a oração que nós mais repetimos. Como nós falamos aqui, a oração do Pai Nosso. Não estou dizendo que é errado fazer a oração do Pai Nosso, porque muitas das vezes nós vemos isso apenas como um misticismo. Ah, a pessoa está com medo, vamos ler o Salmo 91. Mas o Salmo 91, ele já diz lá, aquele que habita no esconderijo
Altíssimo. Só ler ele não adianta, se você não está na presença do Senhor. Se você não habita com ele, não resolve nada. Está vendo como tudo é condicional? As suas atitudes. Mas o que Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso são os elementos que devem fazer parte da sua oração. Não se coloque na presença do Senhor de qualquer forma, não. Não entra como um pidão, sabe? Jesus está dizendo assim, olha, se você chegar como um pidão para o pai, vai ser difícil. O que o filho faz quando o pai quer alguma coisa do pai? Paizinho, como você está bonito hoje, não é verdade? Né? Paizinho, eu amo tanto você. Não é assim? Nós fazemos um agrado, né? O filho chega com o caderno lá, né? Com as notinhas meio sem vergonha, falando que tá boa, né? Olha, pai, como eu melhorei. Tinha tirado 3, tirei 3,5 agora, né? Olha, pai, como eu melhorei. Já mereço aquela bicicleta. Você entra com o quê? Com agrado, não é verdade? Porque a bomba você vai largar depois, daqui a pouco. Se você chegar com a bomba logo de cara, é não. Então você quer agradar o pai, falar as coisas que você fez de bom, não é verdade? Mas Jesus nos ensina a entrar na presença do Senhor através da adoração. Adore o Pai primeiro. Exalte o seu nome, glorifique o seu nome, santifique o seu nome. Separe. Quando entrar no seu... Separa, desliga tudo. Sabe? Santifica aquele lugar para falar com Deus. Na visão de Isaías, quando Isaías tem lá no capítulo 6 a visão da comitiva de Deus chegando naquele lugar, ele olha, o que chama a atenção de Isaías é que ele vê os anjos, seres perfeitos, que adoram, servem na presença do Pai 24 horas, porque lá no céu não tem horas, mas é constantemente. Eles cobrem os seus pés, porque os pés que eu piso não podem pisar o lugar que o Senhor habita. O que os meus olhos veem deve ser coberto, porque eles não podem olhar a face do Deus vivo. E por que nós temos que chegar na presença do Senhor de qualquer jeito, falando qualquer coisa? Como se nós fôssemos, muitas das vezes, como filho pródigo, nós entramos na presença do Senhor. Entramos, Senhor, eu quero aquilo que é meu direito. O único direito que você tem é a morte. Porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, deveríamos estar mortos, mas pela misericórdia do Senhor, e hoje Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Se você não receber mais nada daqui para frente, agradeça ao Senhor, porque nós não somos dignos de nada, mas muitas das vezes chegamos na presença do Senhor como filho pródigo. Senhor, me dá aquilo que é minha herança. Já chegamos reclamando a herança, aquilo que nós precisamos. Mas você nem me agradou. Você nem disse meu nome. E chegamos com aquela cara mais lavada do mundo, como se fossem merecedores. Mas Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos prestar um culto ao Senhor quando nós entramos na presença dEle. A oração é isso. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós estamos prestando um culto ao Senhor. Aqui estão os elementos de um culto público. A oração, a adoração, a glorificação, a exaltação ao nome do Senhor é o que nós fazemos quando entramos na presença do Senhor aqui. E por que na oração é diferente? Depois de tudo isso, nós intercedemos, nós pedimos aquilo que é necessário e também intercedemos por aqueles que não têm, que precisam assim como nós. Então a oração do Pai Nosso são os elementos que precisam conter as nossas orações. Por isso que aquela oraçãozinha de 5 minutos, meu querido, eu não vou dizer que não faz efeito, porque uma oração sincera faz. Mas acho que o nosso Deus merece mais do que 5 minutos da nossa oração. Aqui Jesus não está dizendo se é em pé, se é sentado, se é ajoelhado, mas é a forma que o seu coração deve estar na presença do Senhor. Coração quebrantado, coração que se humilha, coração que reconhece que há um Deus sobre todas as coisas. Fazendo isso em secreto, Ele nos recompensa publicamente. E o jejum é a mesma coisa. Quando jejuar, diz, não fica que nem aqueles hipócritas, não, fica com aquela cara de dor. Ai, que fome! Ai, se eu tivesse 2 Big Mac agora.
Nossa, olha, o irmão está o dia todo jejuando, já recebeu o seu galardão. Sabe por quê, irmãos? Porque o jejum, oração, isso é comunhão com o Pai. É comunhão, não é uma troca de favores. Eu deixo de comer para receber aquela bênção. Não. É comunhão com o Pai. Eu deixo de alimentar o meu corpo físico para que meu espírito seja fortalecido. Eu não posso perder tempo comendo, eu não posso perder tempo me divertindo. Eu preciso de um tempo com meu Deus. Eu abro mão de todas as coisas, inclusive me alimentar. É uma oferta que nós fazemos ao Senhor. Por isso nós não temos que falar quantas vezes por dia nós jejuamos, quantas vezes por semana, quantas horas nós jejuamos. Nós temos que oferecer um jejum de qualidade, com um sorriso no rosto. Não é como uma penitência, como muitos pensam que é o jejum. O jejum é uma oferta agradável ao Senhor. Não é sofrimento. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, não. Lave teu rosto, sabe? Coloque um sorriso no seu rosto. Você está oferecendo o seu tempo para o Senhor. Faça isso com alegria. Faça isso em secreto. Ninguém precisa saber. Sabe por quê? Ele publicamente vos recompensará. Você viu o que há de comum? A oferta, a oração e o jejum em secreto. O Senhor responde publicamente. Para finalizar, a oração, ela muda a sentença que é imposta sobre nossas vidas. Muitas das vezes, certamente o homem sempre colhe o que planta, porque esta é uma lei, a lei da semeadura não foi revogada, porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E muitas das vezes erramos, sim, e trazemos consequências para as nossas vidas. Mas quando nos humilhamos na presença do Senhor através da oração, o Senhor muda a sentença daquilo que estava reservado para nós. O Senhor se compadece de nós. O Senhor permite muitas das vezes que nós passamos por momentos difíceis para que nós nos voltemos para Ele. Nos voltemos para Ele, venhamos a entender que somos dependentes dEle. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E o Senhor manda ali Isaías falar com ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Conserta a tua vida. Aquilo que estava errado, acerte. Aquilo que está faltando, complete. Você tem que se acertar com alguém, se acerte, porque eu vou te recolher. Mas ao invés de ficar reclamando, chorando as pitangas, como nós dizemos, né? Falando para todo mundo, fazendo aquele drama da nossa vida, Ezequias, a palavra de Deus diz que ele volta para a parede e começa a orar. E ele começa a falar ao Senhor aquilo que ele fez. Porque Isaías, ele vem de uma dinastia de reis maus. Seu pai era péssimo, seus avós, seus antepassados eram péssimos. Seu pai ainda começou uma reforma espiritual em Israel, porque havia muita idolatria. Mas Ezequias, ele faz uma grande reforma, tirando ali, derrubando os altares, derrubando ali os bosques que eram dedicados aos deuses estranhos. Ele fez uma reforma espiritual. Então ele traz ao conhecimento de Deus: olha, Senhor, eu fiz isso. Eu fiz isso, por amor ao Senhor. E ele teve represálias contra aquilo que ele fez. Ele não está jogando na cara de Deus, não. Desculpe o termo, né? Porque às vezes é a única forma que nós podemos entender. Mas ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho um depósito diante do Senhor. Ele traz à lembrança aquilo que ele fez e chora. E aquilo muda o coração de Deus. Muda o coração de Deus. O profeta nem tinha saído ainda e ele fala: volta lá, porque esta palavra que você trouxe já causou o efeito que eu queria na vida de Ezequias. Era isso que Deus queria de Ezequias, que ele se humilhasse para Deus. E ele fala: olha,
o Senhor te ouviu. E Ele te acrescentou mais 15 anos. E Ele está te dando ainda aquilo que você não pediu. Até aquilo que Ezequias não pediu, o Senhor deu. Por isso que a palavra diz que Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A oração de Ezequias mudou a sua sentença. Ele buscou a Deus. E aquilo, ao invés da reclamação, a murmuração fecha portas. Ela estende jornadas. A oração não. Ela te leva para perto de Deus. Ela te deixa mais confiante. Por mais longo que seja o caminho que ainda falta, nós sabemos que o Senhor está conosco. E Ele está nos ouvindo. Para acabar, segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ver lá a cidade de Samaria cercada, os exércitos da Síria cercando Samaria. Deixa eu ver se não estou falando besteira, se é Samaria mesmo. Eu estou estudando profetas menores, aí todo o tempo é Judá e Samaria. Vocês não têm, às vezes, noção, né? Como que é complicado. Ora você está falando com o reino do norte, ora é o reino do sul, e você faz uma paçoca danada se você não estiver prestando atenção. Então, algumas coisas acabam, né, fica na nossa cabeça e acaba, se chama Elias de Eliseu, Jesus de Genésio. A palavra diz que o rei da Síria fazia planos para atacar Israel. Mas esses planos eram frustrados. Por quê? Porque havia um profeta de Deus no meio do arraial dos israelitas. O profeta Eliseu. E o Senhor revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. E eles diziam, vamos atacar, vamos fazer aqui uma cilada, vamos fazer uma armadilha aqui, uma campana, vamos nos esconder aqui, e pegamos eles de surpresa. Mas o profeta falava, não passa ali, porque ali vocês vão ser pegos. E o rei em determinado momento, achou que havia até espias, pessoas trabalhando para Israel, infiltrado no seu governo ali. Ele dizia, quem é que está passando as informações para Israel? Mas um dos seus disse assim, não, é o profeta Eliseu. O Deus de Israel, ele fala tudo o que acontece aqui, ele revela para o profeta. É isso que está acabando conosco, o Deus de Israel. E ele cercou então a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. O servo de Eliseu, ele não tinha olhos espirituais. Então, ele julgou que aquela circunstância seria o fim de Israel. Estava decretado o fim de Israel, porque o exército era muito grande. Mas o servo de Deus, olhando com os olhos espirituais, ele viu aquilo que estava ao redor de Israel e disse, olha,
mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele ora para que o Senhor abra os olhos espirituais dos seus servos, para que eles vejam que eles não estavam só. E o Senhor abriu os olhos daquele homem. E ele pôde ver cavalos e cavaleiros, carruagens de fogo. O exército de Deus estava ao redor de Samaria. Muitas das vezes, nós estamos cercados por pessoas com olhos carnais, só enxergam com os olhos carnais. E muitas vezes somos guiados por pessoas que só enxergam com os olhos carnais. Por isso, o servo de Deus é necessário estar em oração, para que se abram os seus olhos espirituais e eles vejam que a situação ao nosso redor, muitas das vezes, não está desfavorável para nós, mas para eles. Porque o exército do Senhor está acampado ao nosso redor. Esta é a palavra do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que os temem e os livra. Mas muitas vezes nós temos medo. A situação aperta. A crise se estabelece no país. O desemprego começa a tomar conta e nós começamos a ficar com medo. Começamos a buscar recursos, pedir empréstimos. Começamos a deixar de fazer coisas que são necessárias porque estamos com medo, nós não conseguimos enxergar além da situação que está à nossa vista. Mas nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar que o Senhor é conosco. Nós somos servos do Senhor. Eu, como um pai de família, eu sou o responsável pela saúde espiritual da minha família. Essa é uma responsabilidade minha como pai. E muitas das vezes nós tomamos decisões, buscamos ao Senhor para tomar decisões, e a nossa família não entende. Alguns se rebelam, alguns acham que não é isso que tem que fazer. Estabelece-se o caos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Como agir? Peça para Deus abrir os olhos espirituais da sua família. Você, como um sacerdote do seu lar, você precisa estar em oração pela sua família, pedindo para que o Senhor abra os olhos espirituais da sua família, para que eles entendam que aquilo que o Senhor colocou no seu coração é o melhor para a sua família. Eu quero terminar com um breve testemunho. Tinha um pastor que ia na nossa igreja, antes de eu me casar, né? Frequentava outra igreja. Era o pastor Edson, o nome dele era Edson Pantera. No mundo carnavalesco ele era muito conhecido. E ele foi várias vezes na nossa igreja e dava esse testemunho, e ele falava que ele era carnavalesco. Chegava nessa época do carnaval mesmo, então ele passava praticamente um mês, dezembro, janeiro e fevereiro, nas quadras das escolas, ensaiando tudo. E a esposa dele era uma serva de Deus que orava. Era uma serva de Deus que orava pela salvação dele. E um dia ele estava indo para a quadra, ele falou assim que era numa sexta-feira, que era o dia que mais pesava lá os ensaios. E ele falou assim que ele andando, chegando naquela quadra, ele viu a porta-bandeira da escola, né? A rainha da bateria, né? A rainha da bateria na escola de samba. E ele falou assim, quando ele caminhava, ele via ela lá no meio, né, da escola, porque é uma posição de destaque, né? Ele falou assim que de repente ele viu saindo de cima dela como se fosse um bicho enorme. Ele viu algo saindo de cima dela e aquilo o deixou assustadíssimo. E aí ele ouviu uma voz dizendo assim, Edson, esse aqui não é seu lugar. Ele, que doideira é essa? E ele falou que ele usava muita droga, bebida. E ele virou pro cara que estava do lado dele e falou assim, ô meu, que negócio é esse me chamando de Edson? Ninguém me chama de Edson, o nome dele era Pantera. Você tá doidão mesmo, você tá falando, ninguém te chamou aqui não, ninguém falou com você não. E ele ficou abalado com aquilo. E ele foi lá pro palco, porque ele era um dos sambistas lá, né? E ele falou assim que
Acabou uma parte do ensaio, e quando ele saiu, ele ouviu a mesma voz: Edson, aqui não é o seu lugar. E ele: ô rapaz, que negócio é esse de Edson? Que eu sou o Pantera. Aí os caras: ih, você tá louco, filho, que ninguém tá te chamando de Edson, não. E ele ficou com aquilo na cabeça, totalmente perturbado. E quando ele chegou em casa, ele disse que chegou em casa por umas 6 da manhã, mais ou menos. E quando ele chegou, ele encontrou sua esposa na cama, nos pés da cama, de joelho, orando. E ela havia passado a noite em oração. E ele foi contando para ela: olha, tem um negócio para te contar aqui, ó. Ele estava lá na escola lá e aconteceu assim, 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 e eu não estou entendendo nada. Ela falou assim: você sabe o que aconteceu? Quando você saiu daqui, eu falei para o Senhor, eu orei, estou em oração, e eu disse: Senhor, abre os olhos dele e mostra o que é que tem lá dentro. Mostra o que é que tem lá dentro. Naquele momento que ela orava, foi o momento que ele estava na quadra e ele viu saindo aquela entidade de cima dela, aquela representatividade do mal. E ele entendeu. E ele falou que: seu irmão, eu fiz uma oração muito louca lá que eu não sei dizer. Falei: Senhor, olha, pai, eu não sei o que ele falei lá. Eu vi um negócio muito louco lá, que parada é essa? Ele falou assim: olha, eu falei tudo errado, mas ele entendeu tudo. Ele falou assim: naquele momento eu dobrei meu joelho e aceitei a Jesus. Ele falou assim: eu tinha um compromisso, porque eu tinha um compromisso firmado. Ali ele falou assim: olha, ali tem coisas muito pesadas que estão envolvidas, que ele não podia falhar com o seu compromisso. Ele falou: Senhor, eu tenho que terminar, mas não é com o meu coração. Mas vai ser o último. E ele ali se converteu e nunca mais viveu aquela vida. Hoje ele contava o testemunho, era uma alegria só, aquele irmão cantando. Ele gostava dos blusão, né? Blues, para quem não gosta, não conhece, blues, jazz. Então quando ele pegava aqueles louvores antigos e a gente cantava 3, 4 vezes a música, a gente não queria parar, de tamanha alegria, por causa de uma oração: Senhor, abre os olhos dele. Muitas das vezes estamos guerreando batalhas que não são nossas, quando nós deveríamos apenas dizer: Senhor, abre o olho dele. Senhor, abre o olho dela para que ela veja. Que não é implicância minha, porque muitas vezes, irmãos, eles não sabem. Quem está em trevas não enxerga nada. Mas nós que somos da luz, nós temos que trazê-los para a luz. Por isso a importância de vivermos em oração. Viver em oração é comunhão com o Senhor. E o filho que está em comunhão com o Pai, ele tem tudo do Pai. Amém?